pessoal, aqui é a Samantha e esse é o Cansei, o podcast do Agile Testers. Esse é o nosso terceiro episódio e hoje a gente vai falar um pouco sobre os testes na visão do desenvolvimento. Lá no Agile Testers a gente tem bastante material com muitas discussões sobre teste, mas normalmente o protagonista acaba sendo o QA. A gente está aqui hoje com a Paula Grangeiro e a Sabrina Beck para ouvir um pouco sobre testes do ponto de vista do desenvolvimento. Então, bem-vindas, meninas. Obrigada aí pelo tempo de vocês em conversar e bater esse papo com a gente hoje. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho de com o que vocês estão trabalhando atualmente, sobre a experiência de vocês, como é que vocês começaram na área. Então, acho que a Paulinha pode começar contando um pouquinho para a gente sobre a história dela. Oi, Sami. Oi, pessoal do Cansei. E muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aí tentando colaborar um pouco com o conhecimento com a galera. Meu nome é Paula Grangeiro, eu sou desenvolvedora back-end. Atualmente, eu tenho trabalhado com Kotlin no back-end e tem 1 ano e 8 meses que eu trabalho na ThoughtWorks Brasil, no escritório de São Paulo. Obrigada, Paulinha. Sabrina? Oi, pessoal, tudo bom? Queria agradecer também o convite de vocês para participar aqui. Eu sou desenvolvedora back-end, eu trabalho desde 2014 na área. Estou há 6 meses na Cora, que é uma fintech, um banco para pequenos empreendedores. E é isso. Legal. Antes da gente entrar no tema do nosso podcast, eu queria só mandar um beijo para a Priscila Aranha, que ia participar com a gente dessa gravação, mas infelizmente ela teve alguns problemas de saúde e não conseguiu participar. A gente estima as melhoras dela, que ela possa participar em outras edições com a gente. Então, um beijo, Priscila. Como eu falei no início, a gente tem muito material, né, falando da comunidade de QA e principalmente do Agile Testers. A gente tem muita participação e muito material e muita discussão sobre testes e qualidade no geral, mas sempre protagonizadas pela visão de alguém que exerce esse papel de QA, né, dentro do time, dentro da empresa, de certa forma. Hoje a nossa ideia aqui é ouvir um pouquinho do outro lado, entre aspas, né, ouvir um pouquinho da parte de desenvolvimento e a relação do desenvolvimento com essa parte de testes. Então eu queria começar entendendo, Sabrina, que tipos de teste que você utiliza no seu dia a dia hoje lá no trabalho? Eu uso eu faço testes unitários, né? Eu digo que isso faz parte do meu processo de desenvolvimento, né? Eu acho que desenvolver testes, durante o desenvolvimento, você consegue adiantar muito problema que você poderia ter na hora de entregar uma funcionalidade, né? Eu também faço teste de integração, né? Que é, geralmente você tem um serviço, né? E aí ele acessa o banco, ele às vezes publica mensagens em tópicos, né? Então, a gente tem, hoje na Core, a gente tem uma infraestrutura que sobe esse ambiente, né, e executa o teste do ponto a ponto dentro de um serviço, né. A ThoughtWorks é uma consultoria, né, então a gente depende muito da estratégia de teste que vai ser alinhada junto com o cliente. No projeto que eu estou trabalhando atualmente, a gente faz, eu como desenvolvedora, né, a gente faz teste unitário, teste de componente e teste de integração. E eu sei que também rolam outros testes, como testes de massa, testes de invasão, testes regressivos, que esses outros testes não necessariamente eu participo, mas participam ou pessoas chaves da equipe, como o SRE ou o próprio QA da equipe. Vocês lembram do primeiro teste unitário que vocês escreveram? Porque, assim, de novo, né, falando da nossa perspectiva e visão quanto QA, normalmente rola bastante briga, né, dentro, não briga no sentido, né, ruim, mas bastante discussão sobre essa parte de cobertura de testes, e aí muitas vezes por N fatores, né, durante o desenvolvimento, acaba não rolando essa prática de fazer teste unitário, e aí as coisas são testadas muito no final da esteira, depois de já estar no ambiente, depois de já estar integrado com uma série de outros serviços, e aí torna mais difícil, né, conseguir, né, encontrar um problema, não só encontrar, mas corrigir também, né, ter que voltar todos os passos de novo e corrigir esse problema. E aí eu queria saber de vocês, se vocês lembram quando vocês começaram a fazer teste unitário, se isso foi fácil e difícil, se foi uma coisa que
desde que vocês começaram a desenvolver, vocês já iniciaram com essa prática, ou vocês aprenderam numa empresa específica? Como é que é a história de vocês e a relação de vocês em fazer teste, não só teste unitário, teste de integração também, né? Mas, assim, começar desenvolvendo já com testes automatizados. O meu primeiro teste unitário, né? O primeiro teste EROL, eu tinha 15 anos, eu estava no ensino técnico, né, eu fiz um técnico junto com o ensino médio, e eu lembro de ler uma apostila da Kaelon, e eu, assim, achei sensacional que dava para escrever teste, sabe? Que tudo que eles falavam ali de os benefícios de se escrever teste, eu estava sofrendo nos trabalhos que eu tinha que entregar, sabe? Então, tipo, chegava o dia da entrega, eu ia lá fazer uma correção rápida e, de repente, quebrava tudo, né, do projeto, né? Mas, assim, eu achei engraçado, porque no técnico eu nunca tive uma matéria disso, nunca tive nenhum professor contando sobre testes, né? Foi mais algo que eu descobri, assim, foi uma indicação que me deram dessa apostila. Mas, desde que eu entrei no mercado, né, eu comecei a trabalhar na Dextra, que é uma empresa de consultoria, e eles sempre tiveram uma cultura bem bacana com relação à qualidade de software, a fazer testes, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com equipes que realmente se preocupavam bastante com isso, e lá eu aprendi bastante, principalmente testes de integração, essas coisas mais complexas, né? Porque no técnico eu aprendi coisas bem mais simples, né? Tipo, fazer um testezinho unitário e só, né? No meu caso, acho que foi no terceiro lugar que eu fui trabalhar, lá para 2010, por aí. Eu estava começando a trabalhar com desenvolvimento, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em empresas pequenas que não tinham cultura de teste, era mais só desenvolver mesmo para resolver o problema. E aí, em 2010, eu fui trabalhar num local que também não tinha testes, mas durante o tempo que eu trabalhei lá, o pessoal meio que teve a ideia, não, vamos passar a fazer teste unitário agora. Mas foi uma decisão bem top-down, sabe? Não, agora todo código tem que ter teste unitário. E eu lembro que, tipo, os primeiros testes que eu escrevi, para mim não fazia sentido nenhum, porque eu não entendia, porque eu tenho que fazer um código que, tipo, não faz parte de um código que vai para produção, tipo, para mim não agregava valor aquele código, porque não era um código que ia fazer alguma funcionalidade. E aí, tipo, era para testar só o resultado final de alguma coisa que eu já sabia que ia acontecer. Mas aí, conforme eu fui trabalhando em outros lugares, onde a cultura de testes era mais amadurecida, eu fui entendendo melhor qual era a necessidade dos testes unitários, né? E eu comecei a me preocupar realmente mais com isso quando eu passei a prezar mais pela qualidade do código, porque eu comecei a perceber que eu, como desenvolvedora, eu tinha muita dificuldade de testar unitariamente quando o código escrito tinha muita responsabilidade ou não era tão legível. Então, quando eu comecei a perceber que se eu escrevesse um código de melhor qualidade, meus testes unitários ficavam melhor, foi quando eu acho que eu comecei a amadurecer mesmo como desenvolvedora. Ah, legal. Eu achei engraçado que eu tive uma experiência, assim, você comentou de abordagem top-down, né? Eu tive uma experiência contrária, né? Tipo, quando eu saí da Dextra, né, eu tive um choque, assim, que eu entrei numa equipe que a ordem que veio top-down foi de não fazer testes, né? Então, tipo, isso foi um choque para mim, porque quando eu trabalhava na Dextra, parecia que era algo básico, né, todo mundo ia seguir essa ideia, né, tipo, até você falar de, tipo, vamos fazer teste automatizado, isso era obrigatório lá, né, e aí quando eu cheguei nessa equipe, a ordem que eu recebi foi, tipo, não vamos fazer testes porque a gente tem que entregar mais rápido, né? Que para mim parecia muito contraditório, né? Porque em teoria, se fizer os testes, né, você vai ajudar a entregar o software mais rápido, né? Que ele vai te ajudar a pegar os problemas que você antes, né, do que de entrar em produção, do que quando entrar em produção, do que deixar, né, tipo, seu cliente descobrir os problemas, né? Legal, vocês tocaram em 2 pontos que eu acho bem, bem interessante, que acho que a gente pode falar um pouco mais sobre eles, né? Dessa questão de teste ser uma decisão, né, que vem de fora do contexto ali do time que está desenvolvimento, e aí seja essa decisão fazer ou não fazer testes, né?
E a outra que é em relação ao que a Sabrina acabou de comentar agora, que é se você vai entregar mais rápido ou menos rápido se você está fazendo teste, né? Eu lembro de já ter ouvido isso em diferentes lugares e de diferentes pessoas, de a pessoa estimar a tarefa e, tipo, a tarefa, sei lá, tá fazendo em pontos, né? A tarefa vale 3 pontos, mas se eu tiver que fazer teste automatizado, ela vai ser 8 pontos, porque aumenta a complexidade. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse tema. Por que que as pessoas têm tanto essa visão de que tem essa divisão, né? O teste, eu entregar o código sem teste é de um jeito, eu entregar o código com teste é mais complexo, demora mais tempo, é mais difícil, e aí todas essas coisas acabam fazendo com que as pessoas não tenham essa cultura de teste, né? Você tem alguma ideia do porquê que isso acontece, Paulinha? Eu acho que existem 2 problemas, né? Eu acho que o teste, ele serve como um indicador da qualidade do código que você está desenvolvendo, e às vezes, como o seu código, ele tem muita complexidade, fica difícil de testar. Se é uma classe que agrega muita responsabilidade, se é uma função que tem mais de uma responsabilidade, o seu teste unitário vai ter que mocar um monte de coisa, vai ter que testar um monte de coisa no teste unitário só, sabe? E aí, então, acho que o pessoal meio que se perde, acha que perde tempo por estar escrevendo aquele teste unitário que apresenta, na verdade, uma complexidade desnecessária do código, sabe? O outro problema, e às vezes não tem a ver com testes unitários, mas testes de componentes, testes de integração, é quando a gente não tem um ambiente maduro para escrever testes, sabe? Ou a gente não conhece os frameworks. Tem muita gente que tem dificuldade para mocar, por exemplo, teste unitário, ou a gente não conhece os frameworks, ou eles não são os melhores para aquele momento. Então, a ferramenta, em vez de ajudar, as pessoas acreditam, né, que a ferramenta, em vez de ajudar, está atrapalhando, né? Mas eu acho que são problemas que o teste evidencia, não é problema do teste em si. E, para mim, o teste unitário ele não é uma perda de tempo, ele é um ganho de tempo, porque você está ajudando não só a documentar o fluxo do que você está desenvolvendo, como você está se precavendo de futuros bugs, né? Porque você está garantindo o comportamento daquele código real. Qualquer um pode mexer naquilo no futuro, que se o teste quebrar, você sabe que um comportamento padrão foi rompido. Eu concordo com tudo que a Paula falou. Eu acho que um código complexo realmente se torna difícil escrever teste, torna os testes mais complexos. Se a gente tem um código de teste difícil também de entender, testes difíceis de entender por que eles estão falhando, de corrigir, isso pode atrapalhar também. Por isso que eu acho que é muito importante a gente dar uma atenção para o código de teste do mesmo jeito que a gente dá para o código de produção, né? E aplicar boas práticas, né? Tentar aplicar, assim como a gente tenta aplicar bons padrões nos códigos de produção, a gente pode aplicar também nos testes, né? Tipo, tem muitos padrões que a gente pode seguir que facilitam muito o desenvolvimento dos testes, como o uso de fixtures, object model, são alguns exemplos que deixam os seus testes mais simples, né? Tipo, pensar em coisas como, vamos deixar o teste, criar um cenário que só tem as informações que ele precisa setar ali, né? Você deixa o código mais simples do teste. Então, acho que isso explica muito por que as pessoas acham que teste pode ser mais trabalhoso. E, claro, é mais código para você escrever, mas o benefício que isso traz é muito maior, né? E na percepção de vocês acham que hoje as pessoas já entendem esse benefício, assim, pensando no contexto que vocês têm aí, na amostragem que vocês têm, seja do time de vocês ou pessoas próximas que vocês conhecem que desenvolvem, a galera já tem esse mindset de que é um esforço que é muito válido e que traz bastante retorno, né, e falando um pouco mais a médio prazo, talvez. Ou vocês acham que ainda tem muita gente que tem esse mindset de, beleza, eu acabei de escrever o código, tá entregue, passa para o próximo aí, o próximo que resolva. Como é que vocês acham que tá isso hoje em 2020, dado a experiência que vocês têm?
Eu acho que depende muito do lugar, né? Eu já trabalhei em empresa que isso era básico, né? E já trabalhei em lugar que as pessoas também realmente não entendiam por que fazer teste pode ser benéfico, né? Então, eu acho que depende muito do lugar que você tá. Eu acho que deve ter, sim. Tipo, eu tive contato, assim, com pessoas que achavam que testes eram completamente inúteis, assim, já faz uns anos, mas eu não duvido que ainda tenha esse mindset por aí. Eu acho que o porquê disso de ter pessoas que acreditam, não veem os benefícios dos testes, eu acho que é falta de ter a experiência com isso mesmo, sabe? Eu, no começo, eu não fazia muitos testes, assim, eu fui aprendendo, né, com o tempo, e quando eu vejo, assim, às vezes você tem um problema em produção e aí você vai lá e faz um teste antes de fazer um deploy com uma correção. Você vê que você fazendo o teste antes vai te economizar muito tempo, né? Então, por exemplo, uma vez eu tive um problema acho que foi em ambiente de homologação, isso não foi em produção, mas o meu chefe queria que eu fizesse um deploy de uma solução que ele achava que ia funcionar, e eu duvidava que ia funcionar. Eu falei, não, vou fazer um teste antes, que eu acho que não vale o tempo de deploy aqui para subir uma solução que a gente não sabe, né, que se vai funcionar ou não. E aí eu levei, acho que uns 5 minutos, era um código bom, assim, para testar. Eu fiz um teste e instantaneamente consegui provar que a solução que queria subir não ia funcionar, né? Então, imagina, eu ia perder, tipo, enquanto eu usei 5 minutos para escrever um teste e validar a solução, eu podia ter perdido 20 minutos para fazer um deploy e testar manualmente para ver que não ia funcionar, né? Então, acho que ter a experiência de fazer isso e ver isso na prática, acho que isso ajuda muito a gente a ter essa visão da importância de se fazer teste, né? De como que eles ajudam a gente. Eu tenho o prazer de trabalhar hoje numa empresa onde a cultura de qualidade é bem amadurecida. Não só o papel do QA é muito respeitado, como a gente entende que a qualidade está distribuída em todo o ciclo de desenvolvimento. Eu, como desenvolvedora, eu também tenho as minhas responsabilidades de QA, sabe, no desenvolvimento, que são além das responsabilidades da pessoa QA dentro do time. Então, eu tenho o prazer de trabalhar num lugar assim. Só que eu trabalho prestando consultoria. Então, a realidade que eu tenho na minha empresa não é a mesma que eu encontro nos clientes. Então, sim, a gente tem muito esse trabalho de conversão dos clientes para as boas práticas de qualidade. No último projeto que eu trabalhei, por exemplo, a gente teve que vender a ideia de teste unitário para os desenvolvedores do cliente. Porque, como as equipes eram mistas, eram a minha consultoria, às vezes eram outras consultorias juntas e às vezes eram as pessoas do cliente, a gente tinha que unificar as práticas dentro do time e as pessoas de high level unificar as práticas dentro da empresa, né? E era um cliente que estava em construção, estava construindo um produto do zero, então você já imagina, um monte de gente chegando, cada um com o que acredita ser qualidade, com cada um que acredita com o que tem que ser feito. E aí, nesse último projeto, a gente teve que vender a ideia de teste unitário, porque o pessoal não acreditava que teste unitário fosse benéfico, entendeu? E aí a gente conseguiu vender a ideia, a gente juntou estimativas, a gente teve um trabalho para mostrar o quão o código era mais, como é que eu posso dizer? O quão o código que estava sendo escrito era de melhor qualidade quando havia testes unitários. Porque quando os desenvolvedores do cliente desenvolviam sem testes unitários e chegava para o teste manual do QA ou no teste regressivo tudo quebrado, então a gente conseguiu gerar métrica em cima disso, de quantos bugs estavam sendo gerados nessas outras fases além do desenvolvimento. E aí, com o suporte dessas métricas, a gente foi reforçando a ideia do nosso papel de desenvolvedor de escrever testes unitários. Conforme foi evoluindo, né, foi amadurecendo, porque eu acho que isso tem muito a ver com o amadurecimento das pessoas, do negócio, né? Conforme foi amadurecendo, a gente foi introduzindo outras práticas na nossa pirâmide de teste. O QA vem sempre trazendo novidades, né? Então, ele achava importante ter teste de componente, achava importante ter teste de integração, e aí a gente foi absorvendo isso no dia a dia, tudo com suporte de QA, com suporte de PM, para gerar estatística e mostrar o quanto que era benéfico para a equipe.
Bacana ouvir da experiência de vocês. Aproveitando que a Paulinha tocou nesse assunto aí, né, falando do processo de QA e etc., eu queria ouvir de vocês a experiência de vocês, né, já que boa parte do nosso público é formada de pessoas que hoje atuam enquanto QAs, né, dentro de um time. Eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês atuando com um papel de QA dentro do projeto ou dentro do time, se vocês tiveram essa experiência e como é que foi. Ouvir um pouco de vocês sobre a relação de vocês enquanto desenvolvedoras com QA atuando dentro dos projetos que vocês estavam trabalhando. Você já teve essa oportunidade, Sá? Como é que foi? Eu tô tendo essa oportunidade pela primeira vez agora na Quora, né? O Galani tá atuando como QA lá. É o exército de um homem só, né? Por enquanto só temos uma pessoa de QA lá. E é a minha primeira experiência com alguém da área. Eu sempre advoguei a favor, porque eu realmente acho que é um papel muito importante dentro do desenvolvimento de software, né? Para garantir qualidade, acho que tem muita coisa que... Acho que ter uma pessoa focada nisso é muito importante, uma pessoa especialista, né? Até mesmo para questões de testes ponto a ponto, eu acho que é muito importante ter isso. A minha experiência, estamos no começo ainda, né? Mas eu tô curtindo bastante, assim, o nosso QA preparou uma infraestrutura bem bacana de testes lá, eu diria que eu até tô aprendendo mais sobre testes ali. Eu acho que é um papel essencial dentro da equipe. Eu já trabalhei sem QA na equipe no passado, já trabalhei com QA, que testasse manual, e já trabalhei com QA também que participasse da estratégia de teste, né? E, tipo, para mim é visível o ganho quando você tem uma pessoa voltada só para cuidar dos testes da aplicação, sabe? Focada em definir, em participar das definições da estratégia de teste que tem que ser aplicadas no projeto. Porque mesmo quando você tem um QA que o teste é só manual, eu acho que é um trabalho muito oneroso e que ainda assim é muito passível de falha humana, sabe? E é foda porque quando vai para produção com um bug que o pessoal acha que o QA ele tem que ser uma pessoa que não está passível de erro, sabe? Então, se foi um bug de desenvolvimento que sem querer passou do teste manual do QA e isso vai para a produção, nossa, a culpa fica tudo nas costas da pessoa, QA do time. É legal ouvir a experiência de vocês, assim, porque rola muita discussão na comunidade de QA, no geral, sobre esse tema, né? Porque a gente veio, né, falando sobre a área de testes, começou uma coisa manual, né, que era basicamente executar testes para garantir que aquilo que estava desenvolvido batia com os requisitos que foram pedidos e só dá para fazer isso no final, depois que está pronto, né? E aí, depois de um tempo, começou a galera a se especializar mais em desenvolvimento, fazer teste automatizado, porque teste manual, além de levar muito tempo, também era passível, né, de erros. Então, a galera começou a escrever automação, mas aí a gente acabou tendo muitos QAs que automatizam, mas que não pensam nessa estratégia que a Paulinha falou, que eu acho que também é muito importante, né? E aí hoje, né, acho que do último ano para cá, a gente tem fomentado bastante discussão na comunidade de QA, inclusive, sobre esse ponto chamado estratégia, né? Porque também não adianta só escrever teste para bater meta de code coverage em uma ferramenta, e não adianta escrever um monte de teste se aquilo não está batendo com os requisitos e com como as coisas precisam funcionar, assim como também, né, não adianta deixar para testar tudo no final ou ter só testes unitários e não fazer nenhum teste ponta a ponta. Então, a nossa área vive todos esses assuntos pairando, né, de estar numa ponta ou de estar na outra, e muitas discussões, inclusive, até sobre o próprio papel mesmo, né? Hoje a gente tem QAs que atuam dentro de um time de desenvolvimento e testam o que aquele time desenvolve. Tem outras empresas que já estão adotando uma abordagem mais consultiva, né, de ter pessoas especialistas na área que vão ajudar os times
a pensar nessa estratégia e a definir o que precisa ser feito, mas que os times consigam, né, andar sozinhos para executar efetivamente essa estratégia. Então, a gente tem uma série de modelos, né, diferentes que as empresas e os times têm adotado, mas a gente tem visto, né, o quanto as empresas, até mesmo empresas que não acreditavam no papel, ou que diziam que não precisava, têm buscado ter esse perfil de profissional para ajudar nas entregas. E aí, agora, mudando um pouco desse assunto, né, de quando a gente já sabe o que tem que fazer, e escreve o teste, escreve o código e passa as coisas para frente, eu queria ouvir de vocês também, porque muitas das vezes a gente acaba enfrentando problemas e encontrando problemas mais tarde por falta de, às vezes, um mapeamento ou de pensar em diferentes cenários, e aí, quando chega lá em produção, você vê que aquela alteração ela afetou os registros que já existiam, por exemplo, porque você esqueceu de pensar como é que você ia tratar a compatibilidade do que já existia com aquela nova feature, com aquela alteração que você está subindo. Eu queria saber de vocês se vocês já passaram por esse cenário, lembram de alguma história relacionada a isso e que foi para a produção desse jeito e impactou, né, a operação que já existia, e como é que foi para resolver. E, além disso, também, se hoje vocês têm alguma técnica ou tem alguma coisa que o time de vocês usa para garantir que ali no início, antes mesmo de começar a desenvolver, vocês conseguem pensar mesmo nos comportamentos para garantir que você vai escrever testes para cobrir o máximo possível de comportamentos. Então, como eu disse antes, eu tenho o privilégio de trabalhar hoje numa empresa que está bem amadurecida, assim, nessa questão, né? Então, no projeto que eu estava trabalhando, a gente tinha uma estrutura de squad que era formado por devs, tanto back-end quanto mobile, e também tinha o QA da equipe, e também tinha uma pessoa BA, que é Business Analyst. Então, geralmente, quando chegava uma feature, a gente fazia um pré-refine. Nem todos os devs eram obrigados a participar, né? Mas era essencial a participação do BA e do QA, porque eles que meio que ficam responsáveis por analisar os cenários de teste. Então, já no pré-refine do que tinha que ser desenvolvido, eles geravam um card no Jira com todos os cenários possíveis que eles viram naquele momento para o desenvolvimento daquela feature. Então, a gente já gerava um card que já era tudo pré-definido. E aí, então, no refine, aquilo era batido de novo com todos os devs da equipe, com os tech leads. E aí, então, a gente ia refinando aquele card para ver se faltou algum cenário, para ver se ia quebrar alguma coisa. E isso meio que minimizava esse problema, né, da quebra de compatibilidade. Isso minimiza, mas não deixa de acontecer, porque, tipo, é tudo passível de erro humano, né? Então, quando acontecia uma quebra de compatibilidade, eu acho que da maneira que a gente desenvolvia era tão mínima, porque a gente já fazia teste unitário, a gente já estava amadurecido fazendo teste de componente, teste de integração. Então, se quebrasse era, tipo, muito raro, e se acontecesse era algo extremamente fácil de ser resolvido, sabe? Então, é por isso que é meio importante você ter esses testes para garantir o comportamento da aplicação. Eu tive uma experiência que acho que é interessante comentar. Uma época que eu estava trabalhando com uma empresa de venda de ingressos, né, para teatros e shows, e nós refizemos praticamente todo o sistema para eles, de venda, né, de tudo, né, na verdade, da empresa, e tinha até a bilheteria, né. Eu lembro que quando a gente lançou a primeira versão para produção, né, a gente não tinha isso na cabeça, né, tipo, problemas de retrocompatibilidade, né. E a gente foi descobrir com o tempo que a gente quebrava a bilheteria toda semana, que a gente subia funcionalidade nova, mudava alguma coisa na API, e a bilheteria que estava rodando local lá na máquina do bilheteiro não conseguia mais acessar aquela API, né. A gente penou bastante com isso, a gente chegou numa forma de desenvolver que garantisse retrocompatibilidade, né, então a gente definiu lá um objeto, um nome de um padrão de objeto que a gente ia nomear, e ele ia ter a versão daquela API, né, então a gente começou a versionar as APIs,
E a gente começou a fazer testes de contrato, né? Para garantir que aquele contrato nunca ia mudar para aquela versão. E se fosse mudar, que ele fosse retrocompatível. Mas isso teve que ser a gente queria que tivesse testes ponto a ponto, né? Mas a equipe não tinha tanto conhecimento para isso, e não só a gente não tinha aval para poder investir o tempo em criar esses testes, né? E aí entraria muito bem um QA também para nos ajudar, né? Mas a gente não conseguiu fazer isso, e aí a gente teve que bolar uma solução do nosso lado com as ferramentas que a gente tinha, né? Bacana. E assim, a gente falou bastante de teste até agora, mas eu queria também ouvir de vocês ferramentas que vocês utilizam e que vocês acreditam que ajuda bastante também a garantir a qualidade da entrega de vocês. Vocês usam no dia a dia alguma ferramenta de análise estática? Tem algum outro tipo de verificação que é feita, seja de forma automatizada ou manual, antes de gerar as versões? Como é que está isso hoje no dia a dia e no projeto de vocês, Sá? O mais importante, assim, é não permitir nenhuma mudança entrar no código de produção sem que os testes tenham passado com sucesso, né? Hoje isso funciona para os testes de cada serviço, né? Testes unitários, integração dentro de cada serviço. E a gente também está trabalhando em colocar um passo que vai ter teste ponto a ponto, né? Então, se envolve todos os serviços juntos, e interface de usuário também, e não vai subir nada em produção se algum teste estiver falhando, né? Eu acho que isso é muito importante, principalmente quando você trabalha com uma equipe grande, né? Com bastante gente, até mesmo para a gente não se atrapalhar, né? Porque às vezes você pegar um código que tá tudo falhando ali é muito ruim, você perde totalmente a confiança do que você vai fazer, aí você vai ficar corrigindo o teste ali. Então, acho que esse é o primeiro passo. A gente usa uma ferramenta chamada Drone para rodar as builds do projeto, né? No GitHub a gente protege, né? Então, a gente trabalha com a master, né? A branch master é o código de produção, né? Ele tem que estar sempre passando, então ela é protegida, você não consegue fazer nenhum commit, mergear nenhum PR ali se não for aprovado por code review e se os testes não estiverem passando, né? Se a build não tiver ok. Acho que isso é muito importante, e tem várias ferramentas, outras ferramentas que eu uso também. Tem várias outras ferramentas também que podem nos ajudar. Acho que ter práticas também, né, tipo de desenvolvimento para deixar o código de teste mais limpo, né, então eu gosto bastante de trabalhar com fixtures, né, então você cria dados com dados fakes também, né, então tem uma biblioteca muito boa de Ruby que chama Faker, ele gera alguns dados randômicos, né, tipo um nome aleatório, alguma coisa assim. Eu uso isso para deixar os testes mais limpos, né, porque o teste, geralmente, se você quer testar uma coisa específica, às vezes você tem que criar um monte de coisa que não tem nada a ver com o que aquele teste está fazendo, né, às vezes, por exemplo, você só precisa de uma conta sem saldo, por exemplo. Por que eu preciso ficar no meu teste dando o nome do dono da conta, criando documentos, essas coisas, né? Então, isso é uma ferramenta que me ajuda. Eu gosto também de usar algumas ferramentas de asserções fluentes, né? Hoje eu trabalho com Kotlin, né? Eu estou usando o Fluent, então você consegue ler o código de teste, acho que dá até para passar para uma pessoa não técnica e ler o teste que ela vai entender, sabe? Você tem uma frase ali falando exatamente o que ele está verificando, né? Então, tipo, colocar lá, sei lá, essa conta aqui deveria ter o nome assim, sabe? Então, fica uma frase mesmo em inglês ali. A gente também usa um framework chamado Test Containers, né? Docker ajuda bastante, a gente sobe para fazer testes de integração, né? Então, a gente sobe um container com MySQL, um container com o Kafka, e aí os nossos testes conseguem rodar com isso. Isso é bom porque você ter um teste de integração que você tem que subir o ambiente na mão, dá muito trabalho, né? É muito difícil você manter um teste assim. Então, isso daí ajuda bastante a gente a automatizar esses testes e dar autonomia, né? Então, qualquer um consegue rodar os testes na própria máquina sem dificuldade nenhuma.
Então, atualmente eu estou trabalhando com Kotlin, né? Então a gente utiliza para testes unitários o Mock-K e o JUnit, né? Na maioria dos projetos para testes unitários. A gente também utiliza o Detect, né? Que é a nossa ferramenta de análise estática de código e de linter. Para testes de componentes, eu não lembro qual é a ferramenta que a gente utiliza, mas ele meio que gera um serviço virtual, né? Das APIs e das integrações que a gente teria que bater realmente, né? Para testes de integração, a gente geralmente, como tem que bater de verdade nos serviços, a gente só utiliza Kotlin mesmo, com a lib lá de HTTP request, se for fazer request para uma API, ou Hikari CP, se for bater no banco. Então, fica mais manual mesmo, né, nos testes de integração. Os testes unitários e de componentes, eles fazem parte da pipeline no nosso CI, né? Os testes de integração, eles não fazem parte da pipeline do CI, porque eles demoram muito para ser executados, mas eles fazem parte do build na máquina. Então, se o desenvolvedor está tentando fazer um build, botar a aplicação para rodar, está incluído lá no teste do Gradle, que só vai buildar se todos os testes unitários passarem, se todos os testes de componentes passarem, se os testes de integração também passarem. E eu acho que é isso que a gente utiliza lá no dia a dia. Bacana. E aproveitando que vocês também têm experiências em diferentes linguagens, né, e ferramentas, vocês acham que da experiência que vocês têm, tem alguma que facilite mais testar, que tenha mais opções de ferramentas, ou uma facilidade melhor de testar? Ou vocês acham que isso é totalmente dependente do código que você está escrevendo, não importa qual seja a linguagem? Bom, eu já trabalhei com eu acho que é importante você escolher uma ferramenta que vai ajudar, claro. Eu já trabalhei com uma ferramenta que eu acho que mais atrapalhou, né? Eu mexi um pouco com Spec, né? Que é um framework de testes para Kotlin, né? Em teoria, ele substituiria ele é uma camada em cima do JUnit, né? E aí você consegue escrever o código com uma DSL ali. O problema da ferramenta é que ela não é tão bem especificada, né? Então, tipo, tem duas formas lá de você desenvolver e você não consegue, tipo, se você escolher uma forma, você não consegue fazer um método para você fazer um before, sabe? Que executa antes de cada teste, né? Se você escolher a outra, você não consegue usar do jeito que ele pede. Quer dizer, até consegue, mas fica estranho, né? Que daí ele na própria documentação, ele recomenda que o seu código de teste fique dentro do before, e aí cada teste seria uma asserção, né? E aí fica estranho na hora de você ler, você fala, mas espera aí, isso aqui é o código do teste, mas ele tá no before? O que é isso, né? Isso daí gerou muita discussão na equipe que eu tava, que tava usando isso daí. A gente teve que montar um comitêzinho para definir como que a gente ia usar essa ferramenta, e no final a gente chegou à conclusão que o melhor jeito de usar ela era não seguir o que a documentação dela especificava, né? E, assim, a ideia dela é muito boa. Seria muito bacana poder usar as especificações ali que ela define. Mas o jeito que ela funciona, você não consegue, né? Então, eu acho que é importante, assim, a equipe sentar e definir as ferramentas e ter um padrão, né, de como usar. É bom a equipe estar alinhada, né, com as ferramentas que estão usando de testes. A maior parte da minha experiência em desenvolvimento é com Python, e desde que eu comecei a trabalhar com Python, foi muito prazeroso trabalhar com a linguagem devido à maturidade, né, dos frameworks que existem na linguagem, inclusive para teste. A gente tem muita ferramenta boa lá para teste. Tem o próprio Unit Test, que apesar de ter alguma reclamação da comunidade, porque ele é case sensitive, e o Python ele é mais orientado ao snake case, que é uma discussão que tem mais a ver com a legibilidade do código, né? O próprio Unit Test que está incluído no Python, ele é perfeito para se trabalhar com testes unitários. E existem outras opções também que são maravilhosas, como o PyTest, tem o Selenium para teste de integração, tem o WebDriver, tem um Lattice para BDD. Então, para Python, tem bastante ferramenta boa, madura e fácil de utilizar, né? Quando eu comecei a trabalhar com Kotlin,
eu percebi que, como o Kotlin, ele tá, apesar de já ser uma linguagem madura, de estar sendo utilizado em produção, tem muita coisa que, quando os desenvolvedores começam a programar em Kotlin, eles trazem do Java, por exemplo, porque tem muito javeiro migrando para a linguagem. E aí, então, em vez de você usar libs específicas da linguagem para teste unitário, você acaba utilizando ferramentas do Java, por causa da interoperabilidade do Kotlin com Java, né? Então, por exemplo, você tem alguns projetos que as pessoas optam por utilizar o Mockito para testes unitários, em vez do Mock-K, que é a lib de testes unitários, que é totalmente escrita em Kotlin, ou o CoTest. E a principal desvantagem é que o Mockito ele é limitante, ele foi feito para escrever testes unitários em Java, então ele não suporta algumas features do Kotlin, porque o Kotlin ele tem um nível superior de reflection, né, para criar os objetos em tempo de execução. E aí, então, o Mockito, por exemplo, você não consegue inspecionar métodos privados, então tem algumas coisas limitantes, né, que você não tem no Mock-K. O Mock-K foi escrito para a linguagem. E aí, então, é muito comum acontecer de ter um projeto e a gente escolher as ferramentas que não são as melhores para aquele momento. O cara usa o Mockito porque já trabalhou com Java, ou usa uma outra lib para testes de integração, que não é tão fácil de se levantar os ambientes. Eu acho que a gente não pode se apegar a ferramentas, a gente tem que ver, que nem a Sabrina já falou antes, os testes eles têm que ser fáceis de serem escritos, né? Tem que ser fácil de serem mantidos. E a gente tem que manter a mente aberta para estar sempre analisando se aquela ferramenta ela está ajudando no nosso dia a dia ou se ela está sendo um empecilho, sabe? Então, a gente tem que procurar sempre as melhores ferramentas para ajudar a gente a manter os nossos testes, a qualidade do nosso código. Legal, valeu mesmo por essas indicações. A gente depois, quando publicar o podcast, vai colocar links e referências de todas essas ferramentas que as meninas falaram, para quem tiver interesse de dar uma olhada, né, conseguir pegar todas essas referências que a gente falou aqui. A gente falou bastante já, né, sobre os diferentes tipos de teste. Acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast já entendeu o que é importante, que precisa fazer. Só que a gente, às vezes, entra num cenário que é de boa parte das pessoas, talvez, que esteja ouvindo a gente, que é um sistema que já existe, que não foi desenvolvido pensando em teste, que acaba sendo um pouco mais difícil de conseguir introduzir essas práticas, principalmente quando a gente fala de teste unitário, né? Às vezes tem um autoacoplamento, e aí, para você poder escrever um teste, você precisa refatorar a aplicação, e aí você não tem documentação suficiente, não sabe os impactos, então fica um pouco desse dilema de e agora o que eu faço, né? Eu queria saber se vocês têm alguma dica, ou se vocês até já passaram por esse tipo de experiência, e como é que foi de ter, né, de entrar num projeto e pegar um projeto que era, né, vamos dizer, usar a palavra que o pessoal gosta de usar, de legado, né, que não foi desenvolvido pensando em testes, e aí começar a ter essa prática, começar a incluir testes para poder ter mais confiança. Eu queria ouvir a experiência de vocês, se vocês já passaram por isso, e se vocês têm dica para dar para a galera que está ouvindo a gente e está hoje nesse cenário. Eu já tive uma experiência assim, várias na verdade, já trabalhei com vários projetos grandes, às vezes até você tem um projeto grande assim e vai passando várias pessoas, né, na equipe, e às vezes nem todo mundo está alinhado, né, com a cultura de escrever o teste, e às vezes até um projeto que você está numa equipe que tem essa cultura de escrever teste, tem lá uma boa parte do código que está totalmente sem cobertura, né. Já me perguntaram também como fazer isso, né? Eu acho que a melhor abordagem, nesse caso, pelo menos é o que eu tento seguir quando eu me deparo com esse problema. Primeiro, fazer um teste, né? Mesmo, tipo, é difícil você fazer um teste unitário, por exemplo, se o código é muito acoplado, né? Então, se você conseguir subir uns níveis, né? Fazer talvez um teste de integração, né? Eu acho que é muito importante você ter um teste antes de você sair refatorando, né? Principalmente um código desse, você não tem conhecimento, você não tem confiança nenhuma de que a refatoração que você vai fazer não vai quebrar nada, né? Ou não vai causar grandes problemas, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu faria é escrever um teste dentro do que é possível ali, sabe? Tem que analisar, vai de cada situação, né? E depois que você tem um teste que está validando pelo menos os principais, né? Os fluxos mais importantes, né?
aí você pode pensar em começar a refatorar e descer os níveis, né? Tipo, chegar a um teste de unidade, né? Muito legal, muito legal. Assim, eu concordo com tudo que a Sabrina disse, né? Quando você não tem teste, fica difícil você começar a mexer no código, porque não tem como você garantir se está mudando o comportamento dele, né? Eu acho que isso faz muito parte do amadurecimento da gente como desenvolvedor, né? Eu já tive que mexer no passado em código que não tinha teste, e por causa do prazo tinha que subir logo, e eu já senti as dores de se fazer isso e ter que ficar resolvendo bug de produção, né? Então, hoje eu não refatoro o código que não tenha teste. Então, se tem que fazer alguma coisa no sistema legado que ele não tenha uma cobertura, eu vou lá e crio. A dica que eu daria, tem um livro muito legal do Martin Fowler, que é o Refactoring, que ele traz um bocado de estratégia de como você pode começar a fazer pequenos trabalhos de refatoração em código legado. Então, é tipo o que eu recomendaria. Mas é basicamente, para mim, no dia a dia, é escrever teste, né, que seja unitário, de integração de componentes, o que quer que seja, que possa garantir o comportamento daquilo que você vai mexer em seguida. Com certeza essas dicas vão ajudar a galera que está ouvindo, que passa por esse tipo de problema aí hoje em dia. A gente está caminhando já para o final, né, do nosso podcast, nosso episódio de hoje. E aí eu queria agora deixar esse tempo para as meninas darem aí umas dicas. A Paulinha já deu uma dica de livro que a gente vai colocar lá na descrição do podcast. Então eu queria saber se vocês têm dicas de outras literaturas, livros, cursos ou lugares que as pessoas possam procurar para aprender um pouco mais sobre teste. E também aproveitar para vocês deixarem aí o seu recadinho final no nosso episódio. Eu indico, se for desenvolvedor back-end, assim, o que eu posso falar mais, eu acho que é bacana pesquisar sobre, entender o porquê que fazer testes de unidade, teste de integração, entender a diferença entre esses tipos de teste, quando fazer cada um deles, é uma decisão difícil também. De livro, eu posso indicar o Test Driven Development, do Kent Beck. Eu sigo ele no Twitter também, ele dá algumas ideias interessantes. E acho que as ferramentas que eu já comentei, que a Paulinha também comentou, acho que são bem interessantes, porque trabalha com Kotlin, procurar as específicas de Kotlin, né, não ficar preso também às libs de Java. O Mock-K é bem bacana para mocks, a gente tem o Fluent para as versões fluentes, mas tem várias outras ferramentas para isso também, em Kotlin e em Java também. Os fakers da vida são ferramentas que ajudam no desenvolvimento. E também ferramentas que ajudem a construir uma infraestrutura, né, para os testes, principalmente os testes de integração, né, teste de unidade geralmente não precisa disso, mas teste de integração, você precisa subir mais alguma coisa, né, então eu recomendo o teste containers, eu estou usando ele agora no projeto que eu estou trabalhando, e por enquanto tem ajudado bastante, assim. De testes, tem um livro gratuito da O'Reilly, que é o Obey the Test Goat. Você pode comprar ele fisicamente ou você pode ler gratuitamente pela internet. Ele fala sobre a prática de TDD, que eu acho que é uma coisa que a gente, como desenvolvedor, tem que praticar, né? Porque quando você escreve os testes antes do código que vai para a produção, você já está definindo o contrato, a assinatura, quais são os parâmetros que vão ser passados, quais são os parâmetros que vão ser devolvidos. Então, você escreve código de produção para atender só o requisito do teste que está sendo escrito. Consequentemente, o seu código final ele fica bem mais conciso, bem mais objetivo. Eu acho que testes faz muito parte do amadurecimento da gente como desenvolvedor. Então, se está tendo dificuldade de escrever testes, eu acho que você deve buscar mais sobre qualidade de código. E aí a gente tem algumas literaturas no assunto, como o Clean Code do Robert C. Martin, o Clean Architecture, que também é dele, tem o Applying UML in Patterns do Craig Larman, que fala um pouco sobre padrão GRASP, que é um padrão parecido com Solid, tem o próprio Solid, os papers do Robert C. Martin, então buscar um pouco sobre como que você pode melhorar a qualidade do código que você está escrevendo. Porque se você consegue escrever código conciso, objetivo, de única responsabilidade, de boa legibilidade, consequentemente, seus testes vão ser muito mais facilmente escritos.
É isso aí, muito obrigada, meninas, pelas referências. Lembrando que a gente vai colocar todas essas referências na descrição do episódio. Muito obrigada pela participação de vocês em falar com a gente. Então, esse foi mais um episódio do Cansei. Não esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida e seguir o Agile Testers nas redes sociais também. Você encontra a gente no Twitter, LinkedIn, Facebook. E para mais informações é só acessar o agiletesters.com.br. Até o próximo episódio.